como eu falei ali no final do vídeo anterior, agora nós vamos então continuar falando de princípio aditivo multiplicativo, verificando alguns exemplos. Então o primeiro exemplo é esse. Ó. Luiz está indeciso sobre o que levar de presente para o seu pai. Ele tem que escolher entre uma camiseta, tendo 3 opções de estampas diferentes, ou uma bermuda, tendo opções de bermuda jeans ou linho. Então ele tem aqui 2 opções de bermuda, certo? Quantas opções de presente o Luiz possui? Veja, ele não vai levar uma camiseta e uma bermuda. Ele vai levar uma camiseta ou uma bermuda. Isso aqui me lembra princípio aditivo. Eu vou escolher em cima dessa opção ou daquela opção. Ou camiseta ou bermuda. E aí eu vou anotando o número de opções que eu tenho. Se eu tenho 3 opções de camiseta e 2 opções de bermuda, juntando isso, eu tenho 5 opções de presente. Só isso. Esse é o princípio aditivo. Eu somei as possibilidades. Ok? Para o princípio multiplicativo, eu vou buscar o exemplo do sanduíche do Raul, que a gente fez lá no começo. A gente já sabe a resposta. É 12. Lembra que a gente montou a árvore de possibilidades? Então o Raul ele tem 2 tipos de pão na primeira escolha, 3 tipos de recheio na segunda escolha e ainda com ou sem queijo na terceira escolha. São 3 etapas. A primeira etapa, pão, ele tem 2 opções de escolha. O recheio, a segunda etapa, 3 opções. O queijo, a terceira etapa, 2 opções. Princípio multiplicativo, porque ele vai ter que escolher o pão e o recheio e o queijo. 2 vezes 3 vezes 2, 12 sanduíches diferentes. Então você vê a diferença entre o princípio aditivo, onde você tem eventos excludentes. Se você escolher um, você não vai executar o outro. E o princípio multiplicativo, onde você tem eventos sucessivos. Você vai escolher o pão, vai escolher o recheio e vai escolher o queijo. Beleza? Vamos continuar praticando isso? Mais um exercício aí. Ó. 3 alunos chegam atrasados a uma palestra. No auditório, há 7 cadeiras desocupadas. De quantas maneiras eles podem ocupar essas cadeiras? Então veja, a situação, são 7 cadeiras e 3 alunos. Vai ter lugar para todo mundo sentar? Vai ter lugar para todo mundo sentar. Mas eu quero saber de quantas maneiras diferentes eles podem sentar. Né? Vamos supor que eu tenho ali as cadeiras 1 até 7. Então, eu posso sentar na 1, 2 e 3. E eu também posso sentar na 1, 2 e 3, mas trocando alunos de lugar, certo ou não? Então, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades. Como que eu vou fazer essas escolhas aí? Eu vou separar a escolha por aluno. Cada aluno vai ter que escolher aonde sentar. E cada vez que ele escolher um lugar para sentar, eu posso estar gerando uma solução diferente. Na verdade, basta eu mudar um aluno de lugar, eu já tenho uma solução diferente, certo? Basta eu trocar 2 alunos de lugar e continuar ocupando as mesmas cadeiras e eu vou ter uma possibilidade diferente, correto? Então eu vou pensar da seguinte maneira. O primeiro aluno, quando ele chega e olha para as cadeiras, quantas opções ele tem para se sentar? 7. São 7 cadeiras desocupadas. Já o segundo aluno só vai ter 6 opções, porque uma das cadeiras já foi ocupada. Ele não pode sentar no mesmo lugar que o primeiro aluno já sentou. Não cabe ali os 3 alunos sentarem na mesma cadeira. Eles têm que sentar em cadeiras distintas. Então o primeiro aluno faz a sua escolha, o segundo aluno vai fazer a sua escolha agora com 6 opções. E o terceiro aluno com 5 opções. Porque o primeiro e o segundo já ocuparam cadeiras. E agora, princípio aditivo ou multiplicativo? Veja, quais são as escolhas, né? Quem vai fazer as escolhas? É o primeiro aluno, o segundo aluno, o terceiro aluno. Agora, eu tenho que pensar na posição que vai sentar o primeiro, e na posição que vai sentar o segundo, e na posição que vai sentar o terceiro. Não é o primeiro ou o segundo ou o terceiro. E é muito importante perceber essa ligação com os conectivos. Quando você usa o conectivo e, você está falando de princípio multiplicativo. Conectivo ou, princípio aditivo. Então aqui, o princípio é multiplicativo, eu vou
multiplicar as opções. Então eu tenho 7 vezes 6 vezes 5, o que me dá um total de 210 maneiras diferentes desses 3 alunos sentarem. Eram 7 cadeiras só, 210 possibilidades diferentes. Ok? É interessante perceber como a gente consegue fazer uma quantidade grande de soluções distintas com poucos elementos. Um exemplo disso são as placas de veículo. Hoje, a gente já está numa nova transição para um modelo que eles chamam de o modelo Mercosul, que ele tem 4 letras e 3 números. Agora, esse exercício traz a mudança que ocorreu lá em 1990. Eu era criança, mas eu lembro dessa época. As placas elas eram amarelas, fundo amarelo, com as letras em preto, e eles passaram então para essa placa branca, que você ainda vê muito comum ainda em vários carros na rua. Então, no Brasil, após 1990, as placas de automóvel passaram a ter 3 letras seguidas por 4 algarismos. Por que fez isso, né? Como que era antes? Antes eram 2 letras e 4 algarismos. Eles acrescentaram uma terceira letra. Poxa, acrescentar uma letrinha, será que isso faz tanta diferença? Vamos pensar aqui, ó. Quantas são as possibilidades de compor placas diferentes nesse sistema? A pergunta é, quando eu vou compor a placa, eu tenho que preencher esses espaços, certo? 3 letras, 4 algarismos. Para cada letrinha dessa daqui, eu tenho quantas opções? Eu posso repetir as letras? Posso, não tem nada que impeça. Eu posso ter uma placa BBB, ou XXX, ou JJJ, sem nenhum problema, ok? Então aqui eu tenho 26 opções para escolher a primeira letra, e isso não exclui nenhuma letra da segunda escolha. São outras 26 aqui, e são outras 26 aqui. Já os algarismos também não tem nenhuma regra que não possa multiplicar, não possa repetir algarismo. Eu posso ter uma placa, por exemplo, AAA 3333? Posso. Ou 7777, ou 0000? Pode. Não tem nenhuma regra contra isso. Então aqui eu tenho 10 opções de algarismo. 10, cuidado, não é do 1 ao 9, é do 0 ao 9. Então são 10 opções de algarismo aqui, 10 opções de algarismo aqui, 10 opções de algarismo aqui, 10 opções de algarismo aqui. Então, eu tenho que escolher a primeira letra, e a segunda letra, e a terceira letra, e o primeiro algarismo, e o segundo algarismo, e o terceiro algarismo, e o quarto algarismo. O que é isso? Princípio multiplicativo. Então eu vou ter isso aqui, ó. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso vai dar para mim 175.760.000 placas. Com 7 elementos apenas. 3 letras e 4 algarismos. 175.760 placas. Como eu falei no começo desse exercício, antigamente as placas tinham uma letra a menos. Uma letra a menos significava eu tirar um 26 daqui, né? Então se eu dividir isso aqui por 26, 175.760.000 dividido por 26, isso vai dar 6.760.000. Então caiu de 175 milhões para 6 milhões. Então você veja que essa inclusão de uma terceira letra subiu substancialmente a quantidade de placas, né? De 6 milhões para 175 milhões. Agora, nessa mudança para a placa do Mercosul, eles trocaram um algarismo por uma letra. Ou seja, eles pegam esse número, os 175.760.000, divide isso por 10, porque tira um algarismo, mas multiplica isso por 26, porque inclui uma letra. E isso passa agora para 456 milhões de placas. E aí tem mais. No Brasil se usa um padrão. Se eu não me engano, são 3 letras, um algarismo, uma letra, 2 algarismos. Mas
no Mercosul você vai poder trocar a posição das letras e algarismos. Justamente na Argentina vai pôr, vamos supor, né, 2 letras, 3 algarismos, 2 letras. Você já tem que todas as placas argentinas vão ser diferentes do Brasil, podendo usar os mesmos algarismos e as mesmas letras. Mas a posição muda e você vai ter uma solução, uma placa diferente. Ok? Então, quando você cria essa situação, você então está aí colocando mais e mais possibilidades. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Novo modelo da placa Mercosul. Acabamos de falar, ó. 4 letras e 3 algarismos. Quantas placas a mais este modelo permite? Né? Então, 4 letras e 3 algarismos passa a ser 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, que são a escolha das 4 letras. Né? Aqui estão as letras e aqui os 3 algarismos. Isso vai dar para mim 456.976.000 placas, o que me dá 281.216.000 placas a mais. Ou seja, eu mais que dobrei a quantidade de placas. Legal? Então, esses são alguns exemplos aí de exercícios de contagem que a gente usa o princípio multiplicativo, né? Usamos o multiplicativo aqui nesses casos, para contabilizar o total de possibilidades. Tá bom? Para não ficar um vídeo extenso novamente, vamos pausar aqui e continuar no próximo vídeo com mais exercícios.